O emagrecimento, reposição hormonal, melhora de fertilidade, diminuição da inflamação no corpo, síndrome de ovário policístico e hipotireoidismo. Vou comentar um pouco sobre todos esses temas aqui para vocês entenderem cada vez mais que a saúde é conectada, que seu corpo é um todo interconectado. Ontem eu cheguei a compartilhar no meu Instagram, mas não trouxe aqui para vocês, o caso de uma paciente que me procurou em agosto de 2024 com histórico de SOP desde os 15 anos de idade, iniciando o pílula anticoncepcional, e aos 23 anos conheceu o trabalho da Fernanda Machado, que é uma PhD em Fisiologia Humana, e que faz um trabalho muito bacana, muito bom e com bastante resultado, ajudando mulheres a controlarem o ciclo menstrual e evitar uma gravidez naturalmente. Só que me indicou ela pelo histórico de hipotireoidismo de SOP, um caso mais complexo, e também era uma paciente que desejava engravidar e que havia ouvido de vários médicos que ela teria muita dificuldade em virtude da síndrome dos ovários policísticos e do hipotireoidismo. E a gente começou com sempre aquelas premissas que eu trago aqui para vocês: desinflamar o corpo, desintoxicar e reequilibrar. Mas eu auxiliei na produção de progesterona dela com suplementos como o Vitex, utilizei outros suplementos para controlar o excesso de testosterona ou de DHT, como o Salcalmeto, utilizei a Ashwagandha também, e além disso, toda aquela abordagem que incluiu até para ela o iodo Lugol e alguns outros nutrientes. E o que aconteceu? Ela sentiu muito bem no período curto de tempo, mais energia, mais disposição, melhora de alguns sintomas relacionados ao ciclo menstrual, e ela acabou em menos de 6 meses engravidando naturalmente. Mandou mensagem para minha equipe no meio do tratamento, é uma paciente de São Paulo, e ela, a gente fez algumas adaptações, parou algumas suplementações, e ela continuou a suplementação indicada pela obstetra, que foi muito boa, por sinal. E olha o que aconteceu de bacana. Ela tinha um hipotireoidismo com TSH de 5, ou seja, uma tireoide precisando bastante de ajuda e da reposição do hormônio tireoidiano. E a gente fez a dupla terapia, o T4 com o T3. Só que com a suplementação, com o iodo Lugol, que nutre a tireoide também, ela não desenvolveu durante a gestação um hipotireoidismo. Ela parou o T4, já está com 4 meses de gestação, foi quando ela conseguiu marcar uma consulta para continuar o acompanhamento, para eu ter uma análise do momento dela e se ela havia ou não desenvolvido um hipotireoidismo gestacional, e não foi o caso. Ela manteve o TSH baixo e controlado, mesmo sem o hormônio tireoidiano. Então, mais uma vez, ajudar o corpo, auxiliar o iodo Lugol. Eu falei pouco com vocês aqui, mas eu tenho bastante experiência com o iodo Lugol. Hoje eu faço bem personalizado, já que é necessário um acompanhamento mais próximo do paciente, mas tem diversos benefícios e estudos científicos com o iodo Lugol para melhora de cognição, de nódulos tireoidianos, de função tireoidiana, de raciocínio, de concentração, barato e acessível. Geralmente eu prescrevo 2 gotinhas ali em água, após um pouco de água após alguma refeição. Em alguns casos tem o iodo em forma de cápsulas líquidas que algumas farmácias manipulam. Tá? Então tem um médico, eu esqueci o nome dele, que eu já li várias obras dele, e que David Brownstein, que é um médico fantástico, que eu já li 2 livros deles, que ele fala sobre iodo e sobre tratamento tireoidianos. Ele tem também milhares de pacientes tratados com essa abordagem que inclui o iodo Lugol e vários outros cofatores ou nutrientes, e resultados incríveis. Já li esse livro dele mais de uma vez e também já apliquei em milhares de pacientes e vi o resultado disso, tá? O iodo oral é um iodo americano, eu consumia ele, é muito bom, é uma forma de uma pastilha, mas hoje com a importação, com as taxas, está muito caro para adquirir. Ele vem dos Estados Unidos, é uma das melhores marcas de iodo do mundo. Mas você pode manipulá-lo com segurança, iodo Lugol é uma farmácia de sua confiança, e fazer a suplementação do iodo, tá? Então ele tem esses diversos benefícios. Geralmente eu dou day off sábado e domingo, eu gosto dos day offs em toda a suplementação, sempre que possível, com exceção de alguns tratamentos. Então foi um caso muito bacana. Ontem também eu tive muitos pacientes retornando para o emagrecimento, pessoal. O emagrecimento realmente tem sido cada vez mais assertivo no nosso método, tenho conseguido esse resultado. Então, não só, pessoal, pelo princípio ativo do Monjaro, mas por toda essa abordagem com nutrientes, antioxidantes, tudo que a gente faz para melhorar o metabolismo de vocês e que auxilia nesse cenário também, tá? Então, toda a suplementação oral que vocês fazem, todo o acompanhamento multiprofissional que tem ficado cada vez mais amplo, isso traz um benefício muito grande e tem trazido para muitos pacientes. Casos de desequilíbrio hormonal também não param de chegar, mulheres em menopausa, homens em andropausa, casos de aumento de testosterona que eu já compartilhei aqui com vocês, pacientes jovens saindo de 535 de testosterona, atingindo 1.300 de testosterona sem ter que utilizar a testo, são casos que eu tenho atendido. Então, muito cuidado, se você conhece alguém que está querendo fazer uso de esteroide anabolizante, dá um alerta para ele, veja se ele passou por um acompanhamento antes. Homem, por vezes dá para estimular sua testosterona antes de precisar repor. Mulher também, pode ser o caso da gente fazer uma reposição mais fisiológica. Cuidado com testosterona injetável em mulheres, tá? Com oxandrolona oral, com sintomas como rouquidão da voz, pode acontecer queda de cabelo e outros efeitos. E homens também, alterações que vão além do corpo, na mente também do homem, independente de um ciclo da mulher também. Então essa nuance é necessária, pessoal. Esse mundo da estética que vocês veem aí, às vezes de resultados de Instagram, pessoas usando formas de hormônios
que não são nem preconizadas de forma indiscriminada, tem que ter muito cuidado. Então, quis deixar essa mensagem aqui para vocês hoje. Vai para a vida com saúde, leveza e muita energia.